Entramos ao vivo. Vamos ver. Estamos no ar, meus queridos. Estamos no ar. Tira aqui. Volta aqui. Avisa a comunidade. Altera no OBS Studio, que é uma merda, por sinal, né? Estamos no ar. Queridíssimos, queridíssimas, bem-vindos a mais um programa que analisa profundamente o mercado brasileiro de carros novos, BYD, Volkswagen. Com grande alegria sempre estamos chegando na casa, no automóvel, no celular, na televisão de cada um de vocês. É um prazer inenarrável sempre. E vamos direto ao ponto. Hoje não quero perder muito tempo. Vamos estudar o mercado que aconteceu em novembro. Então, primeira coisa, a venda de novembro foi um pouquinho pior do que a de outubro, o que é expressivo, porque novembro, além de ter um dia a menos, um dos dias foi o feriado O Dia da Consciência Negra foi numa quarta-feira. O dia 15 foi uma sexta-feira. Então, considerando tudo isso daí, a média de novembro foi muito boa. O mercado se sustentou bem, chegou a 2.241.098. Sendo assim, ele certamente vai ficar, como dissemos, no resultado de outubro, ele vai ficar o total desse ano acima do que foi 2018 e abaixo do que foi 2019, porque para chegar no resultado de 2019, nós teríamos que ter uma explosão em dezembro na casa das 400 mil unidades. E eu já falei em outros momentos, inclusive nos anos anteriores, que dezembro costuma ser um bom mês, mas não vamos exagerar também. Então deve ficar aí 2,5 milhões, 2.550, mais ou menos é o teto, o que já é digno de registro, porque quando você compara C com E, nós temos já um crescimento de 15,36% em relação ao ano passado. Se o ano passado nós tivemos no final 2.179.000, vamos fazer uma continha porca aqui. 2.179.000 e agora teremos aí 17% de crescimento. Com 17% de crescimento, 2.549.000, que é sinceramente o que eu acredito ser o teto para o Brasil nessa temporada. Então volta aqui, isso. A importância, né? Eu já falei, os automóveis acabaram perdendo espaço em relação às motos, né? Porque o levantamento da Fenabrave, ele junta tudo, ele junta carro, ele junta moto, junta caminhão, junta ônibus, para dar uns resultados. Às vezes quando você ouve falar resultados em números, salve Filipão, e cumprimentando aqui o meu amigo Filipão, eu cumprimento todos os amigos que estão presentes, que estarão presentes no decorrer desse trabalho. A China vem que vem, e até sobre isso, desviando um pouquinho o foco inicial, mas não posso deixar de relatar uma situação
medíocre, melancólica, mas tipicamente brasileira, que aconteceu aí nos últimos dias. Os caras, eles não se contêm, eles não se conformam. E o que eu acho engraçado, muito engraçado na imprensa brasileira, é que no mundo de hoje, a gente sabe muito bem que as artimanhas usadas pelos gargantinhas de aluguel, os canetinhas, os teclados de aluguel, são uma coisa manjadíssima. Todo mundo sabe como esses caras se movimentam para falar as bostas que falam. E o que eu acho mais, em homenagem à Volkswagen aqui, vamos desligar essa luz lateral. O que eu acho mais engraçado de tudo é que, mesmo sabendo que o cidadão tem N formas de obter a informação correta, os caras tentam meter o louco o tempo todo, tentando disseminar mentiras que, os senhores me desculpem, mais uma vez, a veemência, a energia com que eu coloco os meus argumentos, mas só sendo muito burro, muito paspalho, muito retardado para acreditar em certas coisas. Uma das últimas desses camaradas foi criar uma situação, bom dia também para o Sandrão, uma situação onde a BYD, que mal se estabeleceu, mal está se estabelecendo lá em Camaçari, onde antes a Ford utilizava o espaço, que a BYD utilizava de trabalho escravo. Os caras vão tentar ainda muita patifaria, mas enquanto os inúteis que trabalham com carro, mas que são inúteis, não manjam porra nenhuma de carro, e os imbecis que acreditam no que esses caras falam estão enlouquecidos tentando criar alguma situação. Enquanto isso, a Coreia, hein? A Coreia, rapaz. Não vai colar. Não vai colar. Então, quando você vê aqueles levantamentos desonestos, a gente falava aqui 2 milhões e 100, vamos voltar lá no de 2023. A gente falava que esse ano foram 2 milhões e 180 mil, aí os caras vinham com 4 milhões, mas que loucura, o Marcelo não sabe contar, venderam 4 milhões, o cara tá falando de 2, eles levam tudo em conta, levam em conta moto, caminhão, ônibus, vale tudo nesse somatório aí. Então, por esse somatório, em 2024, nós já teríamos 4 milhões e 300. No somatório dos carros, o resultado de novembro já supera o de 2023 na totalidade e, obviamente, o mesmo acontece no levantamento como um todo. Aí, a gente começa numa coisa chocante. É outra situação também. Ontem eu gravei aqui para vocês um vídeo comentando sobre o ridículo que é a tentativa de colocar o Toyota Corolla num pedestal. Ai, torto o negócio aqui, né? Não olhe antes de começar o vídeo. A tentativa de colocar o Toyota Corolla num pedestal ao qual ele não faz jus. É um carro que tem qualidades? Evidente que tem. É um carro que é robusto? Até pela simplicidade mecânica que sempre foi adotada pela montadora em comparação com os seus adversários, sempre foi um carro muito simples. Mas daí é você tentar colocar esse carro como suprassumo de alguma coisa, ou inquebrável, como retardado, você pode ver. Eu não preciso nem falar aqui para você quem são, porque vocês sabem quem são. Os paspalhos. Mas eles têm 1 milhão de inscritos, você tem 40 mil. Bicho, foda-se. Se eu tivesse a mínima preocupação com quantidade no meu trabalho, já disse isso zilhões de vezes, eu faria tudo ao contrário do que eu sempre fiz. Inclusive estou fazendo aqui hoje. Não estou aqui comprando historinha de vagabundo.
Estou aqui mostrando para você qual é a realidade. E eu não posso deixar de fazer um adendo importante, que é comentar o patético senhor Sérgio Habib, CEO, presidente, representante, sei lá o que esse cara é, da JAC Motors no Brasil. Esse cara vai em tudo quanto é podcast. Acho que já foi, sem brincadeira, já apareceram para mim umas 10, 12 entrevistas desse cara, falando cobras e lagartos do carro elétrico, falando cobras e lagartos da BYD, que enquanto montadora na China, no mundo e mesmo no Brasil em sentido mais estrito, não se senta à mesma mesa da Jack, que é uma submontadora. Não tem como você comparar quem está brigando lá pelos primeiros lugares com uma montadora qualquer. E você não tem como comparar uns caras que acabaram de chegar e que em alguns momentos até concordo parcialmente que bateram muito forte, chegaram metendo o pé na porta, como ele havia chegado lá no início da década passada com a Jack, mas até nisso os resultados dos caras são completamente diferentes. Esse maluco, ele lança ginásticas mentais absurdas para tentar dizer que os caras erraram, que os caras vão quebrar, que os caras isso, os caras aquilo, não é assim que se faz, sendo que ele está à frente de um negócio de merda, em recuperação judicial. Dá um tempo para mim. Então, eu já falei várias vezes desse cara aqui, posso falar várias outras vezes e reagir a várias outras merdas que ele vem falando, mas na prática, enquanto a Jack tem 2% num determinado segmento de carros elétricos no Brasil, 2% entre os elétricos. A BYD entre os carros, porque até então ela não tinha utilitário, não tinha o que eles chamam aí de comercial leve. A BYD no mês de novembro respondeu por apenas 4,13% dos automóveis dentro da classificação da Fenabrave, que eu não concordo, mas já que eles fazem assim, 4,13% de todos os carros emplacados, muito à frente da Nissan, e já começando a querer trocar tinta com a Honda e com a Jeep afundando cada vez mais. Então a montadora, que um cara que está respirando por aparelhos no mercado nacional disse, porque eles querem dizer, aliás, agora eu não sei que montadora americana poderia se interessar em fazer qualquer parceria com esse cara, porque falou uma série de merda sobre mercado especulativo, valor de empresa em bolsa de valores, que não significa nada na prática aqui para nós, não significa nada. Tá? A realidade é que a BYD em 2025, porque você sabe, os resultados de uma temporada, muitas vezes eles já são sinais, os resultados do segundo semestre de um ano, mesmo que não sejam suficientes para produzir alteração no acumulado, já são indicativos muito fortes do que vai acontecer no ano seguinte. E mesmo que no acumulado a BYD não vai conseguir superar a Nissan, certo? Mesmo tudo isso tendo que ser reconhecido, porque é óbvio, os números não mentem, as pessoas que pegam os números e fazem as suas avaliações, os seus contorcionismos, mentem o tempo todo. Os números não mentem jamais. Então, nesse ano não vai acontecer. Mas no ano que vem, a perspectiva da BYD
superar é muito expressiva. Então veja aí que no resultado geral, 3,63 para a Honda, 3,34 para a BYD, 2,44 para a Nissan. Ah, você está falando da Jack? A Jack teve 0,5% do mercado de comerciais leves, no qual muito peixe grande não participa. Por exemplo, a Hyundai. A Hyundai não tem utilitário. E mesmo assim, a participação dos caras foi de 0,5%. E é esse cara que muita gente... Ah, Marcelo, o que o Sérgio Habib... O Sérgio Habib que se foda. Aliás, já vem se fudendo bastante. É a realidade. A BYD... Qual é o teto da BYD? Para responder isso, num mercado que é dinâmico, uma montadora tira um carro importante, reflete no seu market share, uma marca coloca um player novo relevante, e isso altera o market share dela e de todas as outras também, mas os caras já beliscam no segmento, já beliscaram 4%. Daqui a pouco está com 5%, daqui a pouco está com 7%, daqui a pouco é um player top 5, pode chegar. Os caras não param de fazer lançamentos. Muitos lançamentos, você já falou, que criam uma canibalização interna. Não sou eu que falo também, é a vida que comprova isso daí. Mas observem, os caras continuam, porque estão caindo, hein? Caíram 0,01%, ontem os caras estão falindo, hein? A realidade é bem diferente e voltando a dizer que eu disse no passado, que se Toyota e Honda, se esses caras realmente quisessem ter uma participação gigante no Brasil, eles teriam. Eles não vendem mais porque eles não querem. E agora, meus caros, chegou a montadora chinesa com o pé na porta. Não é como a Chery fez. A Chery estava indo embora. Já falei também trocentas vezes. A cartela do bingo, né? A Chery estava com as malas no corredor. Estava. Vendeu para o Caoa uma participação de metade mais um aí, e por isso continuou no Brasil. Agora a BYD não precisou de parceiro brasileiro para chegar, chegando como chegou, e que ainda podemos ter muitas outras cenas traumáticas para os adversários da BYD. Então veja, no acumulado da temporada entre os automóveis, a BYD apenas 3 décimos atrás da Nissan. 3 décimos. Aí, a Nissan tem uma participação digna de registro entre as comerciais leves, quase 2% de um mercado de quantos carros até aqui? 482 mil, quer dizer, quase 500 mil. 5 mil, 10 mil, nós estamos falando aí de 9 mil carros. E são esses 9 mil carros nesse momento que dão alguma tranquilidade para a Nissan no comparativo e na disputa. Veja só, pelo 9º lugar. A Nissan não vai conseguir, né? Nós temos aí a possibilidade da Nissan superar a Honda. Vamos depois mostrar diretamente isso daí. A diferença no acumulado é de 0,8%.
Vamos ao ranking das montadoras. Acontece que em novembro a Nissan ficou quase 3 mil carros atrás da Honda. Então não é muito provável que consiga reverter isso daí. No acumulado, a Honda passa 1.800, ou seja, a Honda estava atrás. E ela passou de uma tal maneira avassaladora que dificilmente a Nissan vai conseguir reverter. Aí outra coisa que eu disse: Nissan com 80 mil, BYD com 66 mil. Evidentemente a BYD não vai emplacar 14 mil carros a mais do que a Nissan em uma parcial. Isso é óbvio. Então a Nissan respira aliviada no 9º lugar, que era o 8º, a coisa desandou, virou o 9º. Para o ano que vem, do jeito que as coisas caminham, a Nissan pode sim sofrer um ataque da outra chinesa, que é a Chery Caoa. Chery Caoa seria menos ridículo, né? Seria ridículo ainda, mas nem tanto. Então, voltando aqui, situação das marcas em 2024. Temos alguma briga acontecendo? Temos. Temos aí Toyota e Hyundai, uma diferença aí de menos de 2.000 unidades, que em novembro a diferença foi avassaladora. Então veja que às vezes algumas coisas acontecem. Então a Hyundai vem com tudo para ultrapassar a Toyota. Olha só que loucura. Na parcial, a Hyundai foi a quarta entre os veículos, colocando aí quase o dobro, e a coisa só não é pior porque a Toyota tem uma participação importante com a Hilux. Então ainda pode haver uma briga pelo 4º lugar, que hoje é da Toyota, mesma situação do ano passado. A Hyundai querendo recuperar esse 4º lugar que já foi dela. A Renault é 6ª, já tranquilizou qualquer disputa contra a Jeep, porque também na parcial nós tivemos aí quase 5 mil carros de diferença para esse total de 10 mil. Novembro, algumas coisas saíram da curva. Nós vamos ter ainda a possibilidade numérica da Nissan retomar o 8º lugar. BYD 10º, então Fiat primeiro, Volkswagen segundo, Chevrolet terceiro, uma briga pelo 4º lugar, Renault sexto, Jeep sétimo, uma briga pelo 8º lugar, BYD 10º, Chery 11º, Ford 12º. Antigamente nós íamos até a 12ª colocada. Citroën 13º, não deve perder para Ram. GWM 15º, Peugeot 16º lugar. Então, entre as marcas, era isso que nós tínhamos para dizer. Agora, o William também chegando aqui. O Filipão está certíssimo. A Jeep, quando ela supera a Honda, e isso é uma situação que não muda tão cedo, né? Estamos falando de uma marca com 111 e a outra com 82. A Jeep era uma marquinha de nicho. E aí o Compass veio com tudo, o Renegade vendendo bem. A situação em relação à Honda é totalmente consolidada hoje. A BYD deve, em condições normais, no ano de 2025, subir 1, 2, se pá, até 3 colocações nesse ranking. E vai o Sérgio Habib com roupinha da Jaque 100% elétrico falar mal de carro elétrico e principalmente falar mal da BYD. Se bem que, tirando aí a roda, que
Apesar de tudo, eu acho que as análises, as avaliações do Anacleto no geral são muito boas. Aquele outro lá, do Max Geringer, e o... Qual outro que o Sérgio Habib foi digno de nota? Teve um outro aí que agora me fugiu. O resto também, vamos e venhamos, que são produções na internet da pior qualidade, né? Então, ir ou não ir dá no mesmo. Mas a situação real é essa daí. Para quem ainda tem alguma dúvida, para quem ainda acha que esses caras estão brincando ou que o poder de fogo desses caras é baixo. Gente, aí essa separação por região muda, mas dificilmente muda algo digno de registro, né? Dessa vez, o Sudeste recuperou, voltou aí a 57,68. A única coisa digna de comentário é que o Sudeste teve a sua maior participação no ano inteiro. Só isso. Tem muito mais o que falar. Nessa etapa aqui, a participação do Sul tem a ver com o drama do Rio Grande. Muda muito pouco. Olha só. Vamos agora à segunda metade do programa falar dos carros. O que a gente vai comentar de importante aqui? Duas brigas que eu citei. Polo contra a Estrada, pelo primeiro lugar geral. Hyundai HB20 contra a Chevrolet Onix, pelo terceiro lugar geral. O que foi em novembro? O Polo colocou 2.350 carros para cima da Estrada. A diferença não era pouco acima dos 4.000. Agora, Estrada com 1.741, é isso? 1.741 de diferença. Ou seja, se o Polo repetir a folga na frente que teve em novembro de 2024, ele conseguirá. Então vamos lá. Se o Polo for o carro mais vendido do Brasil em 2024, o que isso representa? Representa o fim, depois de um tricampeonato da Estradinha, 21, 22, 23. Representa a volta de um hatch, a liderança, que isso só foi perdido justamente nos anos de predomínio da Estrada, depois que o Monza, lá nos anos 80, foi líder. Representaria, depois daqueles 27 anos da goleta na frente, que já se passaram 10 anos disso daí, que o Palio derruba a goleta da liderança, seria a volta da Volkswagen do Brasil à liderança. Mas ainda que isso seja um resultado expressivo e que venha de encontro ao que eu falei, que o Polo é um nome fraquíssimo comercialmente falando, você tem que entender algumas relativizações, e a própria Volkswagen do Brasil tirará o proveito inteligente disso se lançar o produto aí que promete lançar, que na prática seria, das três grandes, um feito porque o Pulse não pegou o suficiente. Então seria aquele sub-SUV compacto, sub-SUV compacto, né, sub-crossover, seria a possibilidade de ter aí um player tomando também vendas do T-Cross e tudo mais. Seria um passo inteligente, mas essa liderança, essa possível, totalmente possível liderança do Polo, aquela questão do momentum, né? Existe o mérito, mas existe também a letra miúda
que muita gente precisa entender. O mercado brasileiro hoje, ele é totalmente dependente da venda direta, como nunca foi, e o resultado de novembro, você vai ver comigo, ele é simplesmente assustador nesse quesito. Vamos primeiro aqui esmiuçar a participação. Os caras colocaram... Pera aí. Eu vi um negócio aqui chocante agora. Eu prefiro acreditar que tenha sido um erro de digitação. Existe essa babaquice aí de comerciais leves. Todos os 14, porque a Ducato eu vou até reconhecer. Mas ó, Strada, Saveiro, Toro, Hilux, Ranger, S10, Montana, Fiorino, Rampage, Oroch, Titano, L200, que agora só vai chamar Triton, outra frescura no cu também. Renault Master também não. As 12 primeiras, depois Amarok, Frontier, Maverick. Isso aí é carro para mim. O segmento das comerciais leves eu consideraria válido se ele tivesse quem? Master, Ducato, Kangoo, Scudo, esse Kia, esse Hyundai HR. Aliás, como caiu o Hyundai HR, né? Era um carro que era um utilitário que vendia muito bem. Transit, isso daí é comercial leve. Agora, esses outros que eu falei primeiro aí, isso aí para todos os efeitos, isso aí são carros, né? Mas os caras meteram um Kwid aqui no final. Depois eu vou tentar entender o que aconteceu. Eu não tinha me atentado para essa particularidade, não. Mas, voltando aqui à questão. Então, a Jaque teve este produto aqui, vendendo quase 200 unidades. E nas suas 200 unidades, mais esse aqui, 60 unidades, respondendo por 0,5% do total do segmento. E a BYD? E o Compass? Né? Depois de vencer aquele prêmio Rasputia Letmore, o Compass ficou até que bem, né? Ficou com quase 5 mil emplacamentos, ficou na 16ª posição geral. O Renegade logo a seguir. E o Commander? Onde ficou o Commander? Commander 38º, 47º. Foi mal pra chuchu o Commander, hein? Então nós tivemos aí o Kwid emplacando mais que o Mob, o T-Cross, que já é o campeão da categoria. Depois veio a Tracker à frente do Creta. Aí nós tivemos Nivus, Compass, Renegade, HR-V, muito bem. E não existe futuro nenhum para a Honda do Brasil sem o HR-V forte, ele está muito forte. E nós tivemos dessa vez aí o Kardian da Renault, calando os críticos, ficando aí 18º, 21º geral. Será que calou os críticos mesmo? Muita calma nessa hora. Então no acumulado nós vamos ver até o fim, briga do Polo com a Strada, briga do Onix com a HB20. A diferença agora baixou de 700 unidades. A diferença é exatamente de 636. 636, nada. Pode ter briga ainda. Argo corre por fora, corre bem por fora, né? Porque está aí quase 4 mil atrás. É difícil. O Argo dessa vez colocou 45 carros no Onix, muito pouco.
e ainda assim ficou bem atrás do HB20, ficou 2.055 unidades atrás do HB20. Não tem chance, a não ser que algo extraordinário aconteça aí, uma entrega para locadoras como a gente raras vezes viu. T-Cross, quinto no geral, sexto no geral, campeão da categoria, depois vem o Creta, depois a Tracker, diferença grande, a Tracker não deve tirar, depois Kicks. Então, crossovers aqui deste lado, eles são 4 entre os 10. Aí depois você vem Nivus, Renegade, HRV, Compass, eles são 8 entre os 15. Corolla Cross, Fastback, Pulse, eles são 11 entre os 20. Não há o que discutir, que já são a maioria, como muita gente queria, e as montadoras dando gargalhada de orelha a orelha, porque desses todos citados aí, só o Compass e com muito boa vontade o Corolla Cross poderiam ser chamados de compactos, efetivamente, de SUVs compactos, mas é a vida. Sedãs, nós temos o Onix Plus, o Cronos e o Corolla, né? Grande líder da sua categoria. Aqui, entre as comerciais leves, barra utilitários, barra picapes pequenas, a Saveiro passou a Toro, né? Eu acho que o grande feito da Volks nessa temporada, porque a gente vai comparar aqui com 2023, essa é a página 7. Então vamos para a página 7. A Saveiro emplacou 46.600 no ano inteiro. Este ano já emplacou 50.700 e, não satisfeita, passou a Toro, que tinha mais de 10% de vantagem na época, né? 4.600, 46.600 mais 4.600 são 51.200. Então a Toro tinha mais de 10% de frente e perdeu isso daí. E não que isso tenha sido um resultado causado pela Montana, que é um flop. E é engraçadíssimo, né? Porque foram 25 mil esse ano. Foram 30 mil ano passado. Num mercado que cresce, a Montana conseguiu cair. É flop ou não é? Muito bem. Então, dando continuidade, aqui já falamos sobre marcas em novembro, marcas no acumulado do ano, situações que não mudam, segmento por motorização, tudo isso daí, as categorias bizarras, né? Então, neste mês nós tivemos o Kwid tirando um pouquinho da diferença, nada o suficiente, o Mob é o campeão da categoria. Entre os hatches aí, os 4 grandes, vamos colocar assim, depois o Yaris hatch, já de certa forma sofrendo para o ano que vem ameaça do Dolphin Mini, que não durou o ano inteiro, que não participou o ano inteiro. C3 208 aí, galinhas totalmente mortas. Hatches médios, uma participação totalmente inexpressiva. Cronos e HB20 Sedan também aí um mês excelente do Hyundai, mas ele separa bizarramente Onix Sedan, Virtus, Yaris Sedan, que está saindo de cena. Segmento que vai ter uma mudança no ano que vem, o Seal, possivelmente, aliás o King, desculpa, o King possivelmente no ano que vem vai assumir essa segunda colocação para não perder mais. Tudo dentro do esperado, sedãs grandes. Aí nada disso existe, né? Na realidade. Observe.
T-Cross. Então, como nós falamos, os relativos compactos, na realidade, eles aparecem de oitavo para baixo, né? T-Cross, Creta, Tracker, Kicks, Nivus e Renegade são crossovers. O Tigo 7 aí muito bem situado. Também num futuro aí caminha para superar o Pulse, que o Pulse deve ter essa posição seriamente ameaçada no ano que vem. 2025 já começou aqui no nosso estudo. Participação em novembro dos SUVs caiu até que bem, né? Mas ainda assim no acumulado soberaníssimo em relação ao hatch. Essa é uma classificação bem bizarra. Eletrificados. Então, entre os híbridos, a BYD lidera, a GWM é a segunda, a Toyota é a terceira, com todo o apelo, toda a tradição e o tempo que já está nisso daí. Entre os elétricos, a BYD tem 73%, seguido da GWM, depois a Volvo, depois a JAC. 2% com possantes, 111 unidades. É doído quando você emplaca 111 e o seu adversário emplaca 3.666. No acumulado, mesma coisa, 41 mil contra 1.189. Isso explica alguma coisa para você? Para mim explica muita coisa. Inclusive isso daqui, a parte dos híbridos é sensacional, né? O tanto de conversa fiada que já existiu, isso aqui é sensacional. O mercado aí das comerciais leves caiu bastante, mas o mercado dos carros híbridos só sobe e isso deve perdurar. Que mais? Ok. Aí o total, né? Total geral. Ok. Agora vem o outro assunto que deu título para o nosso vídeo. Deixa eu dar uma paradinha, ler o que os amigos estão comentando. Mas olha só. O que você vai ver agora é uma coisa até certo ponto constrangedora. Por quê? Vamos direto aí, sem anestesia. Isso aqui, cara, é algo que eu precisaria fazer um mergulho para analisar se isso já tinha acontecido antes. No segmento dos automóveis, a venda direta ser tão preponderante em relação ao varejo. Aqui já foi pior e muito. Aqui nós já tivemos 80% na direta. Mas uma parcial, onde o placar ficou 56-44, não tenho lembrança também. Então, muito do que você está vendo, muito do que você está lendo, muito dessa recuperação, os 10 anos de trabalho nosso, vamos completar 10 anos nesse canal em maio,
Os 10 anos aqui foram de dificuldades para o mercado brasileiro. Ele, antes da gente entrar, ele era muito melhor. Será que nós que demos azar? Eu acredito que não. Mas assim, todas as vezes que se fala de boca cheia sobre recuperação, sobre crescimento, a gente sabe que na vida real a coisa não é bem assim que funciona. Então, neste exato momento, o mercado brasileiro ele é um pouco maior do que era nas temporadas anteriores, verdade. Nós devemos recuperar o nível de 2018, porém, abaixo do que se vendia em 2019, que foi o último ano antes da pandemia. Tudo isso é importante, num contexto mais amplo. De qualquer maneira, no acumulado do ano, uma diferença aí de 2,5 para tirar. Então, 2,5 pontos. 25 mil, 50 mil. Não é provável, nem um pouco provável, que no acumulado o varejo perca. Mas nós devemos ter uma margem muito pequena de vantagem em relação ao que sempre acontecia. E o mercado vem mudando já faz muito tempo. E para você cair da cadeira mais, varejo, novembro de 2024. Automóveis, porque a BYD, assim como algumas outras marcas, própria Hyundai, não tem comercial leve, não tem utilitário à venda no Brasil. Volkswagen 14,46, Chevrolet 11,69, Hyundai 11,42, Toyota 10,29, Fiat 9,62, BYD em sexto lugar com 8,16%, tranquila à frente da Honda. Tranquila. Não foi assim, ganhou por 20 carros, ganhou por muito. Depois Honda, depois Jeep, depois Caoa Chery. Cadê a Renault? Cadê a Renault? Cadê a Nissan? Comerciais leves, geral. BYD, sexto lugar. Fiat em primeiro. VW segundo. GM terceiro. Toyota quarto. Hyundai quinto. BYD em sexto. À frente da Honda. À frente da Jeep. E a Caoa Chery à frente da Renault e à frente da Nissan. Guarda isso, no futuro pode ser uma informação muito importante. Aí, no acumulado, 4, 5, 6, 7, BYD já é a oitava, Chery já é a nona. Automóveis e comerciais leves, mesma situação. BYD bem perto da Jeep e Caoa Chery em nono lugar. Guardo isso daí porque pode ser uma informação importante. Venda direta. Aí os players são completamente diferentes, né? Volkswagen, Fiat, Hyundai à frente da Chevrolet, Renault, Jeep, Toyota, Citroën e Peugeot. Cadê a Nissan? Nem aí a Nissan apareceu. Comerciais leves, lá atrás também. Automóveis e comerciais leves, mês de novembro, venda direta, Fiat, Volkswagen, Chevrolet, Hyundai, Renault, Toyota, Jeep, Nissan, aí a Citroën aparece. Ou seja, bastou a Peugeot e a Citroën entrarem para o mundo da Fiat
e elas já passaram a ser relevantes nisso daí. Ou seja, elas só não desaparecem completamente hoje por causa disso daí, que é um segmento que elas não eram boas. Aí no acumulado, a Ford, qual é o carro mais vendido da Ford no Brasil? A Ranger. Tudo dentro da normalidade. Tudo dentro da normalidade. E a Fiat, mais de 1/4 do mercado. Na parcial, 25%. No acumulado, 26,6%. Eu falei para vocês que era importante a gente pontuar com relação ao Kardian para entender um pouco o que aconteceu. Então vamos lá para outubro. Página 30. No mês de outubro, o Kardian está aqui em 21º lugar. 1.500 carros. Este mês, ele dobrou a sua participação na venda direta. Não por acaso, se tornou mais relevante. Aconteceu nada de extraordinário. O Polo, veja que o Polo, ele consegue ser mais dependente da venda direta do que a própria estradinha. E por que eu estou falando isso daí? Houve um momento, não se esqueçam, o mercado ele se movimenta, as marcas se movimentam, a história muda todo dia. Vamos acender a luz aqui para falar da Volkswagen, vai. Esses caras, os carros deles com participação alta no mercado estão muito dependentes de vendas onde assumidamente as regras são outras, né? O desconto tem que ser maior. A Volks está, sim, relevante, óbvio. Pode conseguir um feito histórico. O Sandro já está pegando as reservas para o pessoal ir para Aparecida do Norte, se o Polo for o carro mais vendido do Brasil. Mas assim, essa estratégia já foi usada por outras marcas. As três principalmente já trabalharam assim muito. A Fiat e a Chevrolet são useiras e vezeiras disso também. Mas os tempos acabaram mudando, né? Hoje, um Onix depende muito menos de venda direta do que o próprio HB20. O que será disso daí nos próximos anos? Isso pode fazer diferença? Eu sempre digo aqui, vender com desconto é melhor do que não vender. Mas dependendo das margens e de tudo mais, não custa lembrar que a Ford saiu do país com a alegação, e tinha carro no top 3, que tinha um prejuízo X lá. De qualquer forma, sem entrar... Olha, eu até, para prestigiar o evento do amigo, eu até posso acompanhar, mas você veja bem, daria o quê? Daria umas 2 horas de viagem daí de São Paulo. Olha, ficar 2 horas dentro de um busão escutando volquista, eu tenho mais o que fazer da vida, mas eu posso acompanhar sem problema nenhum. Nos encontramos lá na Aparecida do Norte, e aí até posso gravar, fazer uma live aqui pro canal, analisando essa festividade. Tá muito perto de acontecer e seria bem legal. E pior é a volta, né? Você imagina, se na ida já é infernal, você imagina a volta nesse ônibus. Realmente tem que ter estômago forte. Meus queridos, tá visto mercado brasileiro, parcial de novembro, reflexões importantíssimas chegando para vocês, né? Não podemos deixar de acompanhar esse dezembrão
que vai ser muito legal. Para quem gosta de carros, nosso amigo também chegando, vai ser uma parcial sensacional. Aí você não me explicou direito. Se for um ônibus auxiliar, se for uma van com, né, com as moças que vão alegrar a festa lá depois, aí a gente até se dispõe. Mas no busão dos fanáticos, os caras com aquelas camisetas de Fuca desenhado aqui, aí eu não vou mesmo. Mas enfim, né? Algumas emoções aí para o combalido consumidor brasileiro, e você, meu amigo, meu espectador, que sofre com a gente aqui, falando de Kwid, de Mob, essas desgraças. Sem dúvida que a possibilidade de termos aí uma disputa divertida pelo primeiro lugar, outras mudanças acontecendo aí, é um negócio muito legal. Mas olha, no busão com aquela rapaziada, com aqueles Fucas desenhados, eu não vou. Um grande abraço em todos, uma excelente quarta-feira, que eu não seja fotografado a bordo de um utilitário Volkswagen, de um comercial leve da Volkswagen MAN. Abraço, gente, nos vemos na próxima. Fui!